Bom dia, irmãos. Bom dia, estamos ao vivo. Mais um dia, mais uma semana que nós estamos por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra com vocês. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam aproveitando esse dia um pouco mais fresquinho depois de alguns dias bem quentes mesmo. Hoje a gente acorda com um dia um pouquinho mais suave, mais tranquilo, né? Então, bom dia para todos. Vamos lá, vamos orar e é isso. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua Palavra e aprender mais sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós através da Tua Palavra e que privilégio, que bênção é para nós, Deus, conhecer mais do Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus imutável, um Deus bondoso, como nós vimos na semana passada. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, como nós veremos hoje. Muito obrigado, Deus, porque apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel a nós. E a Tua fidelidade, Pai, é a segurança que nós temos de que o Senhor permanecerá fiel a nós até o final, nos guardando, nos transformando, e nós te louvamos por isso, Pai. Que esperança é essa que nós temos? Nós pedimos que seja um tempo proveitoso, que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, nos dê um coração disposto e aberto a receber a Tua palavra. Que o Senhor me ajude, Pai, a ser claro naquilo que eu vou falar e que o Senhor fale apesar de mim, Pai. Nós pedimos por esse tempo e te agradecemos pela oportunidade de termos esse tempo. E assim nós oramos no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia para o pessoal que foi entrando. Vamos lá, vamos começar o nosso devocional. Como eu falei aqui na oração, né, semana passada a gente começou uma série de devocionais dos atributos de Deus. A gente falou semana passada sobre a imutabilidade de Deus e sobre a bondade de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a fidelidade de Deus. E o objetivo de fazer isso, de expor esses atributos de Deus, é justamente conhecermos mais ao nosso Deus, nos expormos a esse Deus. Isaías capítulo 6, Salmo 135 e outros textos nas Escrituras nos mostram que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós externamos aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que nós expomos os nossos olhos e a nossa mente será transformado em ações. Então, contemplar os atributos de Deus nos fará mais parecidos com Ele e nos confortará e impulsionará de formas diferentes e em áreas diferentes. Na quarta, mais uma vez, a gente falou sobre a imutabilidade de Deus. A gente definiu a imutabilidade de Deus da seguinte forma: a imutabilidade de Deus implica que o caráter de Deus é perfeito, que seus propósitos eternos não mudam e que suas promessas serão completamente cumpridas, nos dando uma base sólida para uma vida fiel, confiante e satisfeita. A gente conversou bastante sobre a imutabilidade de Deus, olhando para textos como Malaquias 3, versículo 6 e outros textos que a gente viu lá. Na quinta, nós falamos sobre a bondade de Deus. E nós definimos a bondade de Deus da seguinte forma: a bondade de Deus é o externar do seu caráter glorioso, a fonte e o padrão de tudo que é bom, e o combustível que nos move a praticar as boas obras que Ele preparou para nós. A gente partiu lá de Êxodo capítulo 33, quando Deus revela a sua bondade, a sua glória visível, digamos assim, para Moisés. E a gente viu como a bondade de Deus é realmente esse externar do seu caráter glorioso, que nos move também a praticar as boas obras que Ele preparou para nós. Hoje, a gente vai meditar na fidelidade de Deus. Lamentações 3, versículos 22 e 23 dizem o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do nosso Deus e por isso nós podemos confiar na sua misericórdia que se renova a cada manhã. Inúmeros textos e histórias narradas nos mostram exatamente isso. Deus ele é fiel ao seu povo sempre, mesmo quando o seu povo é infiel.
Então a gente vai olhar para alguns textos que nos mostram mais sobre a fidelidade de Deus e a gente vai ver também como esse atributo tem implicações práticas para nós. Fazendo aquilo que a gente fez semana passada, a gente vai olhar para a parte da doutrina, entender como a fidelidade de Deus se mostra nas Escrituras, o que ela significa, e em seguida a gente vai ver como aplicar isso, como isso é prático para nós, como isso muda o nosso dia a dia. Então, a gente vai ver que a fidelidade é um atributo que está completamente ligado à imutabilidade e à bondade de Deus. Se Deus mudasse, ele deixaria de ser fiel, e ele nunca seria fiel se não fosse um Deus bom também. A fidelidade está completamente ligada à bondade. E a fidelidade de Deus também está conectada ao fato dele ser verdadeiro. A gente vê isso em Tito, capítulo 1, versículo 2. Deus ele é fiel porque o que ele fala é verdade, ele não pode mentir. Ele é um Deus que não pode mentir. Nós podemos sempre contar com ele, nós podemos confiar completamente que ele permanecerá fiel à sua palavra e à sua própria natureza. É o que Paulo fala em Tito capítulo 1, versículo 2. Né? A fidelidade de Deus ela fornece a base para a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E também é importante a gente entender que a fidelidade de Deus para conosco, ela brota da sua fidelidade para consigo mesmo. Quando ele promete qualquer coisa a nós, é o caráter dele que está em jogo. Quebrar uma promessa seria negar a si mesmo, como Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus a nós, ela está completamente ligada à sua fidelidade a si mesmo. Ele permanece fiel a nós, porque ele não pode negar a si mesmo. Agora, também é verdade que Deus ele é sempre fiel a nós e não nega a si mesmo, né? E isso não quer dizer que ele vai simplesmente passar a mão na nossa cabeça quando nós erramos. A verdade de que Deus é sempre fiel a nós não exclui a possibilidade, o fato de que ele nos disciplina. A fidelidade de Deus é uma verdade a ser confessada por nós, não apenas quando nós estamos bem, mas também quando nós sofremos com a disciplina do Senhor. Por mais difícil que seja para nós, essa confissão, Deus é fiel, não deve ser apenas da nossa boca, mas também do nosso coração. A disciplina do Senhor é um sinal da sua fidelidade a nós. Reconhecer isso significa que nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo que nós merecemos plenamente a correção dele. E em vez de murmurar, nós iremos agradecê-lo por isso. Em outras palavras aqui, compreender a fidelidade de Deus nos ajuda a não murmurar. Pois nós sabemos que ele é sempre fiel a nós, independente se nós estamos tranquilos, passando por alguma disciplina ou até mesmo por alguma dificuldade. Então, quando nós falamos Deus é fiel, a mesma coisa quando a gente pensa nessa questão Deus é amor, Deus é bom, isso não exclui o fato de que a disciplina do Senhor ela acontece e é uma demonstração da bondade, do amor e da fidelidade de Deus. Porque ele é fiel a nós, ele quer nos transformar e ele vai usar a disciplina dele para fazer isso, porque ele sabe que a melhor coisa para nós não é permanecermos na nossa zona de conforto, mas é sermos conformados à imagem de Cristo. Então ele vai sim nos puxar e nos pressionar nesse processo de transformação. Isso é um sinal da fidelidade dele. E como representante do Pai, Cristo ele também nos fornece uma imagem viva da fidelidade de Deus. Ele é chamado de fiel e verdadeiro lá em Apocalipse, capítulo 19. E ele é descrito em Isaías como aquele que fielmente traria a justiça. Isaías 11, versículo 5 diz: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Quando Jesus afirma seu caminho, a verdade e a vida, ele afirma a sua fidelidade, que foi demonstrada na terra plenamente ao obedecer constantemente e perfeitamente à vontade do Pai. E a fidelidade de Cristo é justamente o que garante a nossa salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Cristo não fosse fiel, não haveria cruz. E se não houvesse cruz, não haveria salvação. Mas graças a Deus, porque Cristo foi fiel ao Pai e a nós. Ele não pecou. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele foi perfeito, ele foi fiel. E isso é o que garante a nossa salvação.
O autor de Hebreus, ele fala sobre isso em Hebreus capítulo 2, versículos 16 e 17. O texto diz assim: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote que realizou o sacrifício que remove os nossos pecados e que fielmente intercede por nós diante do Pai. Deus, ele é fiel às suas alianças e promessas, e Cristo, sendo Deus, ele demonstrou perfeitamente e visivelmente a fidelidade do Senhor. A sua fidelidade, não a nossa, garante a nossa herança nos lugares celestiais com Ele. Isso nos ajuda, inclusive, a não viver uma vida no legalismo, confiando na nossa própria fidelidade. O que nos move à obediência não é a nossa própria capacidade de sermos obedientes, mas é a confiança na fidelidade de Deus, demonstrada a nós em Cristo. Então, a confiança na fidelidade de Deus, ela nos move a viver uma vida dependente do próprio Deus, e não uma vida confiante no nosso próprio poder, na nossa própria capacidade, na nossa própria obediência, nas nossas próprias obras. Então, com isso, a definição que eu quero propor aqui é que a fidelidade de Deus é a certeza de que tudo o que Ele diz é verdade, de que todas as suas promessas serão cumpridas, é a garantia da nossa salvação e é o combustível para sermos fiéis em qualquer circunstância. A fidelidade de Deus é a certeza de que tudo o que Ele diz é verdade, de que todas as suas promessas serão cumpridas. É a garantia da nossa salvação e é o combustível para sermos fiéis em qualquer circunstância. E o que nós devemos fazer com essa fidelidade que foi demonstrada a nós? Como responder a um Deus que é fiel mesmo em meio à nossa infidelidade? Porque uma coisa é aceitar a fidelidade de Deus como uma verdade e outra coisa é agir de acordo com ela. Estudando esses atributos nas últimas semanas, e o que tem ficado claro para mim é que nós sabemos muitas coisas, muitas mesmo, mas que nós colocamos em prática pouco do que nós sabemos. Que diferença faria se nós colocássemos em prática só um pouco daquilo que nós já sabemos? Isso é o que tem me impactado. Nós sabemos que Deus não muda, nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus é fiel, mas quando chega a hora de viver essas coisas, que dificuldade nós temos. Deus, ele nos deu muitas promessas, grandiosas e preciosas promessas, mas será que nós temos realmente contado com o cumprimento dessas promessas? Será que nós realmente temos esperado que Ele faça por nós aquilo que Ele prometeu que faria por nós? Será que a nossa vida demonstra uma confiança na fidelidade de Deus? Será que nós temos descansado naquele que é fiel e que nos prometeu tantas coisas? Como seria diferente a nossa vida se nós realmente colocássemos em prática isso? Irmãos, todos nós podemos crescer na nossa compreensão da fidelidade de Deus, e não só na nossa compreensão, mas em como nós colocamos em prática esse conceito. Eu sei que existem épocas na vida de todos nós que não é fácil acreditar que Deus é fiel. A nossa fé é provada e muitas vezes nós não somos capazes de enxergar as manifestações do seu amor e da sua fidelidade por nós. Os nossos ouvidos, eles são distraídos pelos ruídos aí do mundo ao nosso redor, incomodados pelos sussurros de Satanás. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ainda assim, nós somos chamados à fidelidade, porque a nossa fidelidade não é uma resposta às circunstâncias, a nossa fidelidade é uma resposta à fidelidade de Deus. Porque Deus é sempre fiel, nós podemos sempre ser fiéis a Ele. E nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos isso em Hebreus no capítulo 11, por exemplo, o capítulo que é conhecido como a Galeria da Fé. E eu quero destacar um versículo desse capítulo que é tão conhecido. Hebreus 11, versículo 11 diz o seguinte: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. A história de Sara e todas as outras desse capítulo de toda a Bíblia
ela nos mostra que a fidelidade de Deus, ela nos move à obediência. E de novo, isso não está ligado às nossas circunstâncias, mas à fidelidade de Deus por nós. Porque Deus é fiel, sempre fiel, nós podemos ser fiéis a Ele. Como pessoas que possuem aí o Espírito Santo de Deus, nós precisamos e devemos exibir a fidelidade como um fruto do Espírito. Lá em Gálatas, a gente vê que a fidelidade é um fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Todas essas coisas nós devemos demonstrar essas coisas. A fidelidade faz parte dessas coisas. Porque o próprio Jesus, ele venceu a morte, provando assim a sua própria fidelidade. Nós podemos ser fiéis em meio às provações e perseguições. O sacrifício fiel de Cristo em nosso lugar nos possibilita, nos capacita a sermos fiéis. A nossa fidelidade, ela seria totalmente impossível sem que Deus demonstrasse a sua fidelidade em Cristo, mas à luz das grandes realidades da verdade do Evangelho, nós podemos e devemos ser fiéis. Inclusive, para a igreja em Esmirna, Cristo disse lá em Apocalipse 2, versículo 10, não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então o que nós vemos aqui é que Deus nos chama a demonstrar fidelidade, inclusive diante da morte. E nós precisamos nos lembrar de que Ele não pede de nós algo que Ele mesmo não nos capacite a cumprir. Irmãos, não encare esse chamado à fidelidade como um peso. Deus, Ele nos chama a ser fiéis, porque Ele nos capacita a fazer isso. Ele nos chama à fidelidade, porque Ele é fiel. Ele nos chama à fidelidade, porque Ele mostrou para nós o que é ser fiel em Cristo. Ele nos chama à fidelidade, porque o sacrifício de Cristo nos capacita a sermos fiéis. E Ele nos chama à fidelidade, porque Ele sabe que a melhor coisa para nós é sermos fiéis a Ele, independente das nossas circunstâncias. E além disso, uma fidelidade vertical, direcionada a Deus, vai resultar em fidelidade horizontal, direcionada às pessoas ao nosso redor. No casamento, por exemplo, muito é falado na nossa sociedade sobre o amor, sobre a paixão e sobre os sentimentos, mas pouco é falado sobre a fidelidade. E o que sustenta um relacionamento não são os sentimentos, mas a aliança que foi feita. Se não existe disposição para se manter fiel às promessas que foram feitas, é uma questão de tempo até que o relacionamento acabe. Antes do sentimento, precisa existir essa compreensão da aliança que foi feita. Se não existe disposição para se manter fiel às promessas feitas, é uma questão de tempo até que o relacionamento acabe. Esse conceito ele é aplicável a todas as áreas da nossa vida, não só a questão do casamento. A fidelidade a Deus resultará em fidelidade horizontal às outras pessoas. Um outro aspecto que é bem similar ao que a gente viu aqui na semana passada, na imutabilidade e na bondade de Deus, é que a confiança que a fidelidade de Deus gera em nós. Porque Ele é fiel, nós podemos descansar. Porque Ele é fiel, nós podemos ter a certeza de que Ele nos guardará até o final. Cremos em um Deus fiel é essencial para nós vivermos uma vida segura e confiante. A gente falou muito sobre isso na questão da imutabilidade de Deus. Irmãos, porque Deus é fiel, nós podemos descansar e confiar que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Nós temos a segurança de que Ele permanecerá fiel até o final. Nós temos a segurança de que aquilo que Ele prometeu para nós será cumprido. Nós temos a segurança de que Cristo voltará. Nós temos a segurança de que aquilo que Ele começou em nós, Ele vai completar até o dia de Cristo. E tantas outras promessas que nós podemos pensar aqui. A fidelidade de Deus nos dá essa sensação de descanso e conforto que não existe em nenhum outro lugar. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus é a certeza de que Ele nos sustentará e proverá uma saída em meio à tentação. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, é um versículo bem conhecido. O apóstolo Paulo ele diz assim:
As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Toda tentação pode ser vencida por causa da fidelidade do Senhor, que nos capacita através do seu Espírito e da sua palavra. Se nós nos treinarmos na justiça, se nós crescermos na fidelidade ao Senhor, se nós andarmos no Espírito, nós jamais nos entregaremos aos desejos da carne. É exatamente o que Paulo fala em Gálatas 5, versículo 16. Se nós buscarmos a Deus, se nós dependermos do Espírito, nós jamais satisfaremos os desejos da carne. Por trás de toda a tentação, grande ou pequena, está a fidelidade de Deus, que está pronta a nos oferecer um caminho de escape. Meus irmãos, a confiança que nós temos de poder vencer as tentações, ela está fundamentada na fidelidade de Deus, para nos ajudar a vencer essa tentação e essa provação. E o último aspecto de aplicação é a certeza que nós podemos ter de que Deus nos perdoa e purifica quando nós confessamos os nossos pecados. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa fórmula aqui, ela nunca falha, justamente porque Deus é fiel. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e nos perdoará e nos purificará. Se nós confessamos os pecados, Ele nos perdoa e nos purifica. Se nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica. Essa fórmula, ela sempre funciona. Ela sempre funciona porque Deus é fiel e isso é precioso, meus irmãos. Que peso seria viver com a dúvida se Deus vai nos perdoar ou não? Imagina isso, você ora a Deus pedindo perdão por algo, sem saber se Ele vai te perdoar por aquilo que você está pedindo perdão. Nós viveríamos com um peso enorme que nós não conseguimos carregar. Mas porque Deus é fiel, e porque Ele é gracioso e misericordioso, e porque Ele nos ama, e porque Ele nos perdoou em Cristo, Ele continuará demonstrando perdão aos nossos pecados, e Ele nos perdoará e nos purificará. Deus, Ele não nos deixa ter dúvidas disso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar. Então a fidelidade de Deus é a certeza de que tudo o que Ele diz é verdade e de que todas as suas promessas serão cumpridas. É a garantia da nossa salvação, por causa da fidelidade que Cristo demonstrou a nós na cruz do Calvário. E é o combustível para sermos fiéis em qualquer circunstância. Deus, Ele é plenamente confiável e Ele nunca se mostrará infiel aos que confiam no que Ele disse. E a essência dessa verdadeira fé, da fidelidade, é justamente aceitar a palavra de Deus e confiar em Deus para fazer o que Ele prometeu, tendo sempre em mente de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, como fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Irmãos, mais uma vez, como eu falei aqui ao longo do nosso devocional, eu não acho que nada do que eu falei aqui é novo para nenhum de nós. Mas eu tenho convicção de que muito do que eu falei não tem sido colocado em prática nas nossas vidas, e eu falo isso olhando para a minha própria vida. Como é fácil para mim duvidar da fidelidade de Deus quando eu estou passando por alguma dificuldade ou sofrendo algum tipo de disciplina do Senhor. Como é fácil para mim murmurar achando que Deus não tem sido fiel a mim porque Ele simplesmente não me dá às vezes o que eu quero. Nós sabemos muitas coisas, muitas coisas. Mas nós colocamos em prática muito pouco daquilo que nós sabemos. E como seria diferente a nossa vida, diferente para o melhor, se nós colocássemos em prática mais daquilo que nós já sabemos. Nós vimos hoje aqui que Deus, Ele é fiel. Ele é sempre fiel, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. E a fidelidade dEle nos garante que Ele continuará cumprindo a obra dele nas nossas vidas. A gente acabou de ler aqui o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. A fidelidade de Deus precisa nos mover à obediência, à gratidão, à confiança de que Ele
não nos deixará largados na nossa tentação, mas que Ele proverá uma forma de nós vencermos as nossas tentações. É a confiança de que nós temos de que Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará sempre que nós confessarmos os nossos pecados. Então, irmãos, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós sabemos. Nós precisamos viver aquilo que nós sabemos. Nós sabemos muito. E que Deus nos livre de não viver aquilo que nós sabemos. Nós sofremos por não colocar em prática aquilo que já está na nossa cabeça. E nós viveríamos uma vida muito mais satisfeita, uma vida muito mais plena, se nós colocássemos em prática, se nós dependêssemos mais do Espírito, deixando que Ele agisse e colocando em prática aquilo que nós já sabemos. Deus é fiel e Ele vai completar a obra que Ele começou em nós. Que isso faça diferença na forma como nós vivemos. Isso precisa fazer diferença na forma como nós vivemos. E que isso realmente faça diferença no nosso dia a dia. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela Tua fidelidade. Nós somos gratos porque nós podemos ver a Tua fidelidade, Pai, apesar da nossa infidelidade ao Senhor. Nós sabemos tantas coisas, mas nós falhamos em ser fiéis ao Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor é soberano. Nós sabemos que o Senhor é imutável. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Ainda assim, Pai, nós nos vemos murmurando. Nós nos vemos duvidando. Nós nos vemos ansiosos, tentando ter o controle das situações. Pai, que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que já está na nossa mente. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver de forma fiel ao Senhor, de forma obediente ao Senhor. Que o Senhor haja em nós através do Seu Santo Espírito, Pai, gerando em nós fidelidade para a Tua glória e para o nosso bem. Para a Tua glória e para o nosso bem. Pai, perdão porque nós temos sido infiéis ao Senhor. Perdão porque nós não temos vivido aquilo que nós sabemos. Perdão porque nós murmuramos, perdão porque nós ficamos ansiosos, perdão porque nós continuamente falhamos com o Senhor. Mas obrigado, Deus, porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que esperança nós temos, que confiança nós temos. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco durante esse dia, que o Senhor nos mova à fidelidade nas pequenas coisas e que nós possamos, Deus, viver uma vida que agrade ao Senhor e que demonstre quem o Senhor é às pessoas ao nosso redor. E isso só vai acontecer, Pai, se nós formos fiéis em todas as coisas. E nós pedimos, Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor haja nos nossos corações, nos movendo a isso. Muito obrigado porque o Senhor demonstra a sua fidelidade a nós através de Cristo, que veio até nós, ofereceu o sacrifício perfeito que nos possibilita, Pai, sermos fiéis ao Senhor. Que nós vivamos à luz do Evangelho. E nós oramos assim, Pai, e agradecemos ao Senhor. No nome de Jesus, que é o nosso Salvador, fiel Salvador. Amém. Amém. Irmãos, nós ficamos por aqui. Que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigado pela presença de todos. E nós vamos indo. Um abraço,
Até, tchau, tchau.